E o vice-presidente Geraldo Alckmin destaca que a anistia é retrocesso. E ministro de Portos Silvio Costa Filho garante que, se estivesse na Câmara, votaria contra. Beatriz Manfredini. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, volta a criticar a possibilidade de aprovação de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e na trama de golpe investigada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesta sexta-feira, durante evento na capital paulista, ele associou o indulto ao golpismo. E sobre essa questão de não respeitar o judiciário, indulto e tal, indulto é golpismo de marcha ré. Isso é inadmissível. Alckmin também reclamou de quem atua nos bastidores para que os Estados Unidos continuem a aplicar o tarifaço contra o Brasil. No mesmo local, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também se colocou contra o projeto de anistia, mas destacou a necessidade da tipificação das penas dos envolvidos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também esteve no evento. Apesar de ter falado com a imprensa, ele não quis responder a nenhuma pergunta relacionada à anistia, assunto encabeçado por ele mesmo na última semana, quando viajou a Brasília pela 4ª vez em um mês. A anistia enfrenta obstáculos legislativos e também políticos, e ainda sem consenso sobre o texto. Dora Kramer analisa os desafios. Bom dia a todos, a vocês no estúdio e também a nossa audiência. A anistia é daqueles assuntos a respeito dos quais é mais fácil falar do que fazer. E apesar do falatório dos últimos dias e do entusiasmo da oposição com o envolvimento do governador Tarcísio de Freitas nesse tema, os obstáculos para a aprovação ainda são muitos. O principal deles, eu acho que o maior deles de início é a respeito de que texto a gente está falando. Ainda não tem, porque isso no Congresso ainda é motivo de divisão entre aqueles que defendem um perdão amplo, que incluiria o ex-presidente Jair Bolsonaro, e os que defendem um perdão restrito àqueles já condenados pelo episódio do 8 de janeiro. Agora, também pesa o seguinte, a hesitação dos presidentes da Câmara e do Senado de colocar esse tema em votação, agendar na pauta do Congresso antes que o julgamento termine lá no Supremo Tribunal Federal. E falando em julgamento, é claro que esse é um outro componente, assim, e junto também com o peso do governo, porque o presidente Lula nessa semana entrou na campanha contra a anistia, contra a aprovação da anistia, e eu estava falando no Supremo Tribunal Federal, pois é, esse é um componente que entra porque, no final das contas, ninguém sabe, será que o STF, depois de se aprovado esse projeto, poderia derrubar a proposta? Isso é algo que está em discussão.